Oi, turma! Bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Ana e hoje vamos iniciar os nossos estudos sobre provas em processo penal. Antes de iniciarmos, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like neste vídeo e compartilhar o nosso conteúdo. O feedback de vocês é muito importante para a continuidade do canal. E vamos à aula. Em um processo, se faz necessário provar aquilo que se alega. Assim, para que haja a condenação do agente, a acusação precisa apresentar provas a fim de demonstrar que o réu, de fato, cometeu o crime que lhe é imputado. Do mesmo modo, se a defesa traz ao processo teses defensivas, como, por exemplo, invoca a legítima defesa, também precisará comprovar o alegado. Desta maneira, a prova objetiva fundamentar as alegações trazidas pelas partes a fim de influenciar na decisão final do julgador, que é o destinatário da prova. Para tanto, a produção de provas será norteada por alguns princípios. Vejamos alguns deles. O princípio do contraditório exige que, após a apresentação de nova prova nos autos, a parte contrária tenha a prerrogativa de se manifestar sobre. A comunhão dos meios de prova é o princípio que externa que todos os elementos de prova juntado aos autos pertencem ao processo e não somente à parte que produziu a prova. Já o princípio da concentração revela que, em regra, as provas deverão ser produzidas em uma audiência una. O princípio da publicidade exprime que as provas, em regra, não serão mantidas em sigilo, ou seja, são públicas. Por fim, o princípio do privilégio contra a autoincriminação revela que o réu não poderá ser obrigado a produzir provas contra si mesmo. Importante: o nosso ordenamento jurídico dispõe que o juiz formará sua convicção acerca dos fatos narrados no processo por meio da livre apreciação das provas produzidas em juízo. Ou seja, em matéria de provas, o ordenamento brasileiro privilegia o denominado sistema da livre convicção do juiz ou sistema da persuasão racional, onde o magistrado possui ampla liberdade para decidir a partir dos seus próprios critérios, devendo, para tanto, fundamentar sua decisão. Assim, o processo penal brasileiro não adota o sistema da prova legal, que defende a hierarquia de provas, onde determinadas provas possuem um peso maior do que as outras. No entanto, cuidado! Em regra, o sistema adotado em nosso país é o da livre convicção do juiz. Porém, o ordenamento admite uma exceção no âmbito do tribunal do júri. Neste procedimento, vigora o sistema da íntima convicção, onde os jurados, ao decidirem se o réu é culpado ou inocente, não precisam fundamentar a sua decisão. Beleza? Destaca-se ainda que o ônus da prova é de quem alega, ou seja, a parte que traz a tese é a responsável por comprovar aquilo que afirma. Logo, se a acusação denuncia Joãozinho, apontando-o como autor do crime de homicídio, deverá trazer aos autos as provas que atestem as suas alegações. De igual modo, se a defesa de Joãozinho afirma que o réu praticou o delito em estado de necessidade, por exemplo, deverá produzir as provas necessárias para fundamentar as suas razões. No entanto, é sabido que o processo penal brasileiro é regido pelo princípio da verdade real. Assim, o juiz poderá determinar de ofício a produção de provas consideradas urgentes e relevantes ou para dirimir dúvidas sobre algum ponto relevante, a fim de que, ao final do processo, tenha condições de proferir a decisão mais justa possível. Claro, tal medida deve estar dentro dos limites da proporcionalidade e ser determinada com imparcialidade.
Na próxima aula, daremos continuidade aos nossos estudos sobre teoria geral da prova. Se este vídeo facilitou o seu aprendizado, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e o seu comentário e compartilhar o nosso conteúdo.